O amanhecer de 1º de maio de 1573 tingiu-se de um silêncio pesado na praça de Bamberg. O sol mal se erguia sobre os telhados quando um jovem de 19 anos avançou entre a multidão. Não era um espectador, nem um criminoso, nem um juiz. Era o carrasco. Seu nome? Franz Schmidt. Diante dele, um ladrão condenado ajoelhava-se com as mãos atadas, os lábios tremendo e o olhar perdido entre medo e resignação. A espada reluzia no ar frio da manhã, e com ela o peso de séculos de desprezo, a lei do império e o estigma de um ofício maldito. Com um único golpe, Schmidt abriu não só a carne do condenado, mas também um capítulo de sua própria vida, que duraria quase meio século. Naquele dia, começou uma carreira que terminaria com 394 vidas sob sua lâmina. Mas o mais inquietante não era o número, e sim o paradoxo. Aquele jovem não havia escolhido o destino de carrasco, mas o havia herdado como uma maldição. Seu pai, Heinrich Schmidt, um simples lenhador, havia sido obrigado pelo margrave de Brandemburgo-Ansbach a assumir o ofício de carrasco, uma ordem impossível de recusar que condenou toda a família à infâmia. Desde então, o sobrenome Schmidt já não significava trabalho honesto, mas sangue derramado. No Sacro Império Romano-Germânico, o carrasco era indispensável e, ao mesmo tempo, intocável. Tolerado pelos governantes, mas evitado pelos vizinhos. As esposas temiam que seus filhos brincassem com os filhos de um carrasco. As guildas fechavam suas portas, as igrejas olhavam com desconfiança e os casamentos com famílias honráveis eram proibidos. Franz nasceu marcado, filho da vergonha pública. Mas em vez de fugir, decidiu enfrentar a maldição e convertê-la em redenção. Aquela manhã em Bamberg foi sua iniciação. A multidão se aglomerava, crianças subidas em barris, mercadores apertando seus aventais, todos esperando o espetáculo que combinava medo, morbidez e justiça. O que sentiu Schmidt naquele instante? Orgulho por cumprir seu dever? Ou um vazio gelado ao saber que havia cruzado um limiar sem retorno? Ninguém podia ouvir seus pensamentos, apenas ver a fria eficiência com que brandia a espada. Em seu diário, Schmidt anotou com uma secura perturbadora: em 1º de maio de 1573, empunhei a espada pela primeira vez em Bamberg. Nada mais, nada menos. Um testemunho nu que oculta a tempestade de um jovem que, com um gesto, ficou ligado para sempre ao destino de carrasco. Era mais que uma morte, era essa encarnação da justiça pública, o rosto visível do poder imperial. No ar ficava flutuando uma pergunta incômoda. O que acontece com um homem quando sua vida começa matando em nome da lei? Ele se torna um monstro ou um servidor necessário da ordem? Schmidt ainda não sabia, o povo também não. Mas o amanhecer daquele dia não só viu a espada se levantar. Viu nascer uma lenda sombria que ainda hoje nos obriga a refletir. A história de Franz Schmidt não pode ser entendida sem retornar à raiz de sua condenação. Seu pai, Heinrich Schmidt. Durante anos havia sido um lenhador comum, um homem da floresta que trabalhava com as mãos endurecidas pelo machado e pelo frio. Mas no século XVI, no coração do Sacro Império Romano-Germânico, a vontade dos senhores era lei absoluta. O margrave de Brandemburgo-Ansbach o apontou e lhe ordenou que se tornasse carrasco. Não houve escolha, não houve escapatória. Desde esse instante, o destino de toda a família ficou selado com ferro em brasa. Seriam os executores do castigo imperial. O peso daquela decisão foi mais que pessoal. Foi um estigma hereditário. A sociedade do império via o carrasco como uma figura ambivalente, necessária para manter a ordem, mas impura aos olhos da religião e da moral. A igreja pregava o perdão, mas aceitava a espada como braço da justiça terrena. Assim, o carrasco ficava preso em um limbo, empregado e protegido pela lei, mas isolado dos homens. Nem guildas, nem altares, nem casamentos respeitáveis.
A marca do sangue era herdada como uma maldição. Os filhos dos carrascos raramente podiam escapar. Era-lhes negada a entrada nas escolas de artesãos, era-lhes proibido ingressar em corporações honráveis, e até o contato físico com eles era visto como uma mancha. Muitos cresciam marginalizados, forçados a repetir o destino de seus pais, odiados pela comunidade que, no entanto, os necessitava para executar suas sentenças. Essa contradição alimentava um círculo de ódio e silêncio. Para Frantz, essa infância sob o signo da exclusão deve ter sido uma tortura invisível. Enquanto outras crianças sonhavam em ser comerciantes, sacerdotes ou soldados, ele aprendia a olhar a vida através do fio de uma espada. Acaso a sociedade o empurrava ao crime por nascimento? Ou a lei, em sua fria lógica, o convertia em instrumento indispensável? A pergunta não era só pessoal, mas política, porque o carrasco representava a face mais brutal de um Estado que governava através do medo, da exibição pública do castigo. O século XVI era um tempo marcado por tensões religiosas entre católicos e protestantes, por guerras de fé e lutas de poder em cada cidade livre do império. Nesse clima, a figura do carrasco se convertia em símbolo de controle. A espada que cortava não só cabeças, mas também rebeliões, heresias e pecados. A família Schmidt ficou presa nessa engrenagem. Heinrich aceitou a condenação, mas foi Franz quem, com uma mistura de resignação e desafio, decidiu não fugir do sobrenome, mas redimi-lo. A tragédia era clara. O que começou como uma ordem arbitrária a um humilde lenhador transformou-se em uma corrente que marcaria gerações. E, no entanto, dessa corrente nasceria uma das figuras mais temidas e respeitadas da história criminal europeia. A pergunta persiste: Schmidt era um produto do destino familiar ou um homem que escolheu abraçar o papel maldito e dar-lhe outro sentido? Franz Schmidt cresceu em Hof, em um mundo onde sua educação não consistia em livros nem sermões, mas na técnica de matar. Sob a supervisão de seu pai Heinrich, ele aprendeu a dominar os métodos que a lei exigia: o estrangulamento com garrote, a decapitação com espada e as humilhações públicas que acompanhavam certos castigos. Sua infância não foi um jogo, mas uma preparação constante para assumir o papel de executor que a sociedade lhe impunha. Cada movimento, cada golpe devia ser perfeito, porque um erro não só significava sofrimento adicional para o condenado, mas também desonra para o carrasco e sua família. Enquanto os filhos de mercadores se instruíam na arte da contabilidade, ou os jovens nobres no manejo da lança, Franz praticava com armas desenhadas para dar a morte. Sua infância foi marcada pela visão de corpos castigados, ossos quebrados e rostos deformados pelo medo. A casa dos Schmidt era um espaço ambíguo, odiada pelos vizinhos, mas visitada em segredo por aqueles que buscavam sua ajuda em feridas ou doenças, porque os carrascos, ao manipular corpos, desenvolviam conhecimentos rudimentares de anatomia e medicina. Essa dupla condição, rejeitados e necessários, definiu cada dia da juventude de Franz. Hof não era um povoado qualquer. Era um ponto estratégico na Francônia, um território onde as tensões religiosas entre católicos e protestantes acendiam fogueiras de ódio. Nesse contexto, os carrascos não eram simples assassinos oficiais, eram engrenagens essenciais da maquinaria do medo. A justiça do império se encarnava no espetáculo do suplício, e os Schmidt eram os braços executores dessa liturgia macabra. Franz, sendo apenas um adolescente, entendeu que não podia escapar. Sua única saída era aperfeiçoar seu papel, demonstrar que mesmo na escuridão, podia existir uma forma de honra. Mas o que acontece com a mente de um jovem obrigado a ensaiar a morte? Ela endurece até a indiferença ou se fratura sob o peso da violência cotidiana. Os registros de Franz sugerem uma frieza meticulosa, mas também um pano de fundo de disciplina férrea.
Ele não buscava o sadismo, mas a exatidão. Seu propósito não era gozar do sofrimento, mas cumprir a lei com a maior precisão possível. Ali, nesse contraste, revela-se uma verdade inquietante. O carrasco podia ser tanto monstro quanto servidor fiel da ordem. Em meio a essa educação obscura, Frantz absorveu não só as técnicas do suplício, mas também as complexas normas que determinavam quem devia morrer e como. O tipo de crime, o status social do culpado, o simbolismo da pena. Tudo fazia parte de uma ciência macabra que convertia o castigo em cerimônia. Desde cedo, ele aprendeu que o carrasco não era um simples açougueiro, mas um ator central no teatro da justiça pública. Quando anos mais tarde se mudou para Bamberg, não o fez como um improvisado, mas como um profissional forjado no fogo de uma infância sem inocência. Seu destino estava preparado desde antes de seu nascimento, mas sua vontade transformou a condenação herdada em uma vocação sem precedentes. A sombra que o envolvia não o destruiu. O converteu em mestre de uma arte proibida, em um homem que, embora odiado, se tornaria indispensável para o império. Em Bamberg, o jovem Schmidt começou a escrever o que se tornaria um dos documentos mais perturbadores da história judicial europeia: seu diário de execuções. Não eram confissões atormentadas, nem descrições sensacionalistas. Eram anotações secas, quase clínicas, onde cada nome, cada método, cada sentença ficava registrado como se fossem simples transações comerciais. Em 1º de maio de 1573, empunhei a espada pela primeira vez, em Bamberg. Escreveu, inaugurando com uma frase breve, uma vida consagrada ao fio. Este diário revela um paradoxo brutal: a morte convertida em rotina administrativa. Para o Conselho de Bamberg, Franz Schmidt não era um monstro, mas um funcionário. Seu salário aparecia nos livros de contas junto ao de escrivães e guardas. Uma nota concisa afirmava: paga-se ao carrasco Franz Schmidt pela sentença executada. Assim, a decapitação de um homem ficava reduzida a uma linha em um registro, o horror diluído em tinta e papel. Schmidt compreendia que seu trabalho não se limitava ao ato físico de matar. Fazia parte de uma maquinaria maior, na qual o castigo devia ser mostrado aos olhos do povo como um ritual de ordem. A justiça do Sacro Império precisava não só ser aplicada, mas também vista. Cada execução era um espetáculo carregado de simbolismo. O ladrão humilhado, o assassino decapitado, o blasfemo consumido pelo fogo. A precisão do carrasco garantia que a mensagem da lei chegasse com clareza. Neste ponto, é inevitável perguntar: onde termina a justiça e onde começa a violência? Schmidt não agia por impulso pessoal, mas como uma engrenagem na burocracia da morte. Sua espada não pertencia a ele, mas ao Estado. Mas cada vez que a brandia, era sua mão que cortava a carne, e sua consciência que devia carregar a da lembrança. A frieza de seus escritos nos faz duvidar. Era essa secura um sinal de desapego? Ou uma máscara para ocultar a tempestade interior? O certo é que, longe de ser um pária marginal, Schmidt ascendeu com o tempo para se tornar um dos carrascos mais solicitados do Império. Sua reputação de precisão lhe abriu portas em cidades como Nuremberg, onde as autoridades valorizavam tanto a eficácia quanto a solenidade. A justiça imperial não podia se permitir execuções desajeitadas, porque uma cabeça mal cortada ou um suplício mal administrado transformava o espetáculo em vergonha. Schmidt, por outro lado, oferecia a perfeição fria que o sistema necessitava. Assim, a figura do jovem maldito transformou-se pouco a pouco na de um profissional respeitado, embora nunca aceito de todo. O diário que começou em Bamberg não era só um registro macabro. Era a prova de que, mesmo na periferia da sociedade, um homem podia converter a morte em instituição e a infâmia em forma de disciplina. Mas a pergunta permanece: pode um carrasco ser ao mesmo tempo um servidor da ordem e um pária social?
ou a sociedade precisava mantê-lo nas margens precisamente para não se defrontar com o espelho de sua própria violência? Nuremberg. Hauptmarkt. A praça fervia de expectativa, crianças empoleiradas em barris, mercadores segurando seus aventais, idosos empurrando entre a multidão para não perderem detalhes. No centro, um palanque de madeira esperava o desfecho. Ali, vestido com traje escuro e oficial, imóvel como uma estátua, estava Franz Schmidt. Diante dele, um assassino condenado ajoelhava-se junto ao bloco. Bastou um único movimento, um golpe limpo e perfeito de espada, para que a multidão exalasse um murmúrio contido. A justiça havia sido cumprida. Entre 1573 e 1617, Schmidt executou 394 pessoas, mas o que diferenciava seu trabalho não era o número, e sim o caráter cerimonial de cada ato. Não se tratava de caos medieval nem de sadismo. Era um ritual codificado, ajustado à lei imperial e aos costumes locais. O carrasco não era um espectro sanguinário, mas um funcionário cuja precisão garantia a solenidade da justiça. No Império, a decapitação com espada era considerada a forma mais honrável de morrer. Era reservada para homens de certo status ou crimes graves que não mereciam humilhação prolongada. O condenado podia manter certa dignidade ao enfrentar a morte, e o golpe limpo do carrasco devia oferecer a certeza de que a justiça agia sem crueldade desnecessária. Um erro, um corte mal dado, transformava a cerimônia em uma farsa de sofrimento e vergonha. Schmidt jamais falhou. Sua perfeição não só o distinguiu, mas consolidou sua fama como um dos mais competentes do Império. A multidão desempenhava um papel central. Não era um público passivo, mas testemunha e participante da liturgia. A execução servia para lembrar que a lei estava viva, que o crime era punido e que a autoridade era inabalável. Para as crianças, era uma lição de medo. Para os comerciantes, um lembrete de ordem. Para os governantes, a confirmação de seu poder. O carrasco era um mediador entre o delito e a justiça visível, entre a violência do crime e a violência do Estado. No entanto, este equilíbrio estava impregnado de contradições. O mesmo povo que vaiava o criminoso, às vezes lançava olhares de desprezo para Schmidt. Precisavam dele, mas o repudiavam. Queriam que a espada fosse certeira, mas depois lhe fechavam as portas da igreja e do mercado. Schmidt sabia que caminhava sobre essa linha tênue, útil, mas indesejável. E apesar de tudo, decidiu apegar-se ao seu papel, porque compreendeu que a justiça sem carrasco era apenas palavra vazia. A cena em Hauptmarkt revela algo mais profundo. O espetáculo do castigo não era um resíduo panteólapo de barbárie, mas um instrumento de pedagogia social. O que via realmente a multidão? A cabeça cortada de um criminoso ou um reflexo de seu próprio medo? A justiça era representada como teatro, e nesse teatro Schmidt era protagonista absoluto, o ator silencioso cuja maestria mantinha intacta a ilusão de ordem. Essa precisão convertia cada execução em uma coreografia sombria. O carrasco não improvisava. Cada gesto, desde o movimento da espada até o silêncio antes do golpe, estava carregado de significado. Ali, entre aplausos contidos e suspiros de alívio, a sociedade do Império encontrava uma certeza inquietante: que a vida e a morte podiam ser reduzidas a um ritual cuidadosamente executado. Nem todas as execuções realizadas por Schmidt foram rápidas nem honráveis. Além do fio perfeito da espada, existia um catálogo de tormentos que o Império empregava para castigar não só o corpo, mas a alma do condenado. Entre eles, um dos mais temidos: a roda de quebramento. Em 3 de abril de 1587, Schmidt executou um assassino em série por meio desse suplício. Os braços e as pernas eram estraçalhados um por um com um pesado garrote, muitas vezes enquanto a vítima permanecia consciente. Os ossos estalavam diante do olhar horrorizado do público, e o corpo destroçado ficava exposto como advertência.
Era um castigo reservado para os criminosos mais infames, homicidas, traidores, blasfemos. A mensagem era clara. A sociedade não só eliminava o culpado, o decompunha publicamente. Também havia os castigos dirigidos a mulheres acusadas de infanticídio. Em seu diário, Schmidt anotou casos da pena chamada Saxtos. A condenada era costurada em um saco e jogada nas águas, às vezes acompanhada de um cachorro ou um galo. Era um rito ancestral germânico, um gesto de purificação que simbolizava o rechaço absoluto da mãe que havia dado morte a seu filho. Embora nem sempre fosse realizado diante de multidões, a carga simbólica era brutal. A sociedade expulsava o crime de suas águas, lavando a mancha com um silêncio implacável. O fogo também fazia parte de seu repertório. Queimar vivo um ser humano era reservado aos delitos considerados corrosivos para a ordem moral: envenenadores, hereges, supostas bruxas. A fogueira não só matava, purgava. Enquanto as chamas acendiam, a multidão silenciava, consciente de que não presenciava apenas uma execução, mas um sacrifício. A vítima se consumia lentamente, e a fumaça parecia acender como oferenda a um Deus severo que exigia a destruição total do mal. O mais perturbador é que Schmidt nunca escreveu com emoção nem deleite. Suas notas eram secas, clínicas, quase contábeis. Essa frieza nos obriga a perguntar: era indiferença ou era o único modo de sobreviver psicologicamente ao horror cotidiano? O carrasco não podia mostrar compaixão, mas também não podia se permitir o sadismo. Seu dever era a precisão, porque o Estado não tolerava nem erros nem excessos. Era um equilíbrio impossível, matar sem prazer, mas também sem hesitação. Essas execuções nos lembram que a violência não era um acidente na Europa do século XVI, mas uma instituição. Cada método, da espada à fogueira, tinha um sentido político e teológico. O crime não só era castigado, era dramatizado para toda a comunidade. A roda era a sinfonia da dor, o saco a expulsão do pecado, o fogo a purificação final. E em cada caso, Schmidt era o diretor dessa orquestra macabra, tocando as notas que o poder exigia. A pergunta que fica flutuando é inevitável. Schmidt era um simples executor da lei ou um instrumento de um sistema que necessitava do espetáculo da crueldade para se manter de pé? Talvez em cada golpe, em cada grito. O que a sociedade via não era o criminoso, mas a si mesma refletida no espelho escuro do castigo. Em 1617, após mais de 4 décadas a serviço da Justiça Imperial e depois de ter executado 394 condenados, Franz Schmidt tomou uma decisão inesperada. Pendurou a espada. Poderia ter desaparecido no silêncio, levando consigo o peso de seus atos. Mas ele escolheu outro caminho, um que surpreendeu tanto seus contemporâneos quanto aqueles que estudam seu legado hoje. Ele se tornou curandeiro. O conhecimento anatômico que havia adquirido ao longo dos anos não se limitava a cortar corpos. Ao dissecar, ao observar, ele havia aprendido sobre ossos, músculos, feridas e formas de deter a hemorragia. Tudo o que em sua vida de carrasco lhe havia servido para executar com precisão, ele transformou em um arsenal de técnicas para salvar vidas. Começou a atender os doentes, a colocar ossos deslocados, a aplicar ungüentos, a recomendar remédios de ervas. A mesma mão que antes empunhava o fio com certeza mortal, agora oferecia alívio e esperança. Os habitantes que antes o olhavam com desprezo começaram a procurar sua porta. O paradoxo era insuportável para muitos. Aquele que havia sido símbolo de morte, agora era buscado como símbolo de cura. Mas a necessidade é mais forte que o preconceito. Os corpos doentes, os ossos quebrados e as feridas graves necessitavam de alguém que soubesse tratá-los, e poucos tinham tanta experiência prática quanto Schmidt. Em seu diário, ele escreveu com humildade a transição. Deixei o bloco e comecei a atender os enfermos. Essa mudança não foi apenas profissional, mas profundamente humana.
Durante anos, ele havia sido um pária, tolerado pelo poder, mas odiado pelo povo. Ao curar, ele rompeu essa fronteira invisível. Foi esse ato uma forma de redenção, uma tentativa de equilibrar a balança de sangue com gestos de misericórdia? Ou foi simplesmente uma evolução lógica de um homem que conhecia como ninguém a fragilidade do corpo humano? Talvez ambas as coisas. O certo é que seu trabalho como curandeiro o transformou em figura respeitada. Já não o procuravam para presenciar o fim da vida, mas para prolongá-la. De carrasco a curandeiro, sua metamorfose nos fala de uma verdade universal, que mesmo nas profissões mais manchadas pela violência, existe um anseio de humanidade. Schmidt, em seus últimos anos, encontrou na medicina uma nova identidade, uma oportunidade de reconciliar-se com a comunidade que sempre o havia marginalizado. Sua transformação ressoa como um eco em nossa própria época. Até que ponto alguém marcado pelo sangue pode se reinventar? É possível apagar as pegadas de um passado de morte com atos de compaixão. O caso de Schmidt sugere que sim, mas também nos obriga a reconhecer a tensão. O carrasco convertido em curandeiro continuava sendo, no mais profundo, um homem cujas mãos nunca deixaram de carregar a memória da espada. O ano de 1624 marcou uma virada sem precedentes na vida de Franz Schmidt. O imperador Fernando II emitiu um decreto extraordinário que declarava o antigo carrasco ehrlich, ou seja, honrável. Era um gesto sem paralelo na memória do Sacro Império. Pela primeira vez, reconhecia-se oficialmente a dignidade de um homem cuja profissão havia sido durante séculos sinônimo de infâmia. Com um único documento, o estigma hereditário dos Schmidt foi abolido. Esse reconhecimento não foi um mero trâmite burocrático. Foi um ato político e social, carregado de significado. Em um império dilacerado pela Guerra dos 30 Anos, onde a violência era o pão de cada dia e a fronteira entre justiça e vingança se difuminava, reabilitar a figura de Schmidt era também uma mensagem. O Estado reconhecia que seu braço executor não era um pária, mas um servidor indispensável que havia mantido a maquinaria da justiça em movimento. O que antes era considerado uma mancha, agora se transformava em uma marca de honra. Quando Schmidt morreu em 1634, seu enterro em Nuremberg não foi acompanhado pelo silêncio da vergonha, mas pelo respeito de uma cidade que havia aprendido a vê-lo de outra maneira. Sua tumba no cemitério de São Roque não exibe símbolos de morte nem advertências sombrias. Em vez disso, a inscrição o recorda com palavras de estima. Mão de vingança, coração de curandeiro, honrado em vida e em morte. Onde a maioria dos carrascos terminava esquecida ou escondida, Schmidt descansava com o reconhecimento da comunidade. Esse fato levanta um dilema inquietante. Pode uma vida dedicada a dar a morte transformar-se em um legado de honra? Basta um decreto imperial para lavar o sangue de centenas de condenados? Ou talvez o verdadeiro mérito de Schmidt foi ter sabido usar seu conhecimento para curar em vez de destruir? Sua reabilitação foi tanto um ato de justiça tardia quanto uma estratégia política. Em tempos convulsos, o Império precisava mostrar que mesmo os ofícios mais obscuros podiam ser dignificados sob sua proteção. A paradoxo é brutal. Durante anos, Schmidt havia sido evitado nas igrejas, excluído das guildas e tratado como um intocável. E, no entanto, no final de sua vida, foi elevado ao mesmo nível daqueles que o desprezavam. O carrasco que havia começado sua carreira com uma espada ensanguentada em Bamberg terminou como cidadão honrável de Nuremberg. Sua vida se torna, assim, um espelho das contradições de seu tempo. A justiça que castiga, a sociedade que necessita, mas despreza, e o poder que pode transformar a infâmia em virtude com um simples decreto. A restauração da honra de Schmidt não apaga o sangue derramado, mas nos obriga a refletir. O que é realmente a dignidade humana? Quem decide quando alguém merece ser recordado com respeito?
Nessa tumba silenciosa, sob a pedra que cala o indizível, descansa um homem cuja vida foi uma ponte entre a morte e a memória, entre a condenação e a redenção. A figura de Franz Schmidt permanece como um eco obscuro na memória europeia. Não foi um santo nem um herói, mas também não um simples carrasco sedento de sangue. Sua vida encarna o paradoxo de uma época onde a justiça era exercida em praças públicas, entre rituais de violência que pretendiam sustentar a ordem do Sacro Império. Seu diário, com quase 400 execuções detalhadas, é um dos documentos mais precisos sobre a justiça penal da Idade Moderna. Graças a ele, conhecemos não só a crueza do castigo, mas também a mentalidade de uma sociedade que via na morte um espetáculo pedagógico. Mas além dos números e das técnicas, o legado de Schmidt reside em sua transformação. De carrasco a curandeiro, de pária a cidadão honrado. Sua vida demonstra que mesmo nos cantos mais escuros da história, late um anseio de redenção. É certo, sua espada derramou sangue, mas também suas mãos repararam ossos e salvaram vidas. Esse contraste revela um ensinamento profundo, que o ser humano não está condenado para sempre pelo papel que a sociedade lhe impõe, mas que pode se reinventar, mesmo quando a memória do sangue nunca desaparece de todo. Na Europa do século XVI, marcada por guerras religiosas, pestes e divisões sociais, Schmidt foi tanto vítima quanto instrumento de um sistema que necessitava castigar para afirmar sua autoridade. Até que ponto era ele responsável pelo que fazia e até que ponto era uma engrenagem da maquinaria estatal? A pergunta ressoa ainda hoje, quando pensamos em quem, em nome da lei ou de ordens superiores, comete atos que a moral rejeita, mas a política exige. Seu legado também nos obriga a confrontar nossas próprias contradições modernas. Não continuamos, de algum modo, buscando castigos exemplares, embora já não sejam exibidos em praças públicas? Não continua a sociedade oscilando entre o desejo de justiça e a tentação da vingança? Schmidt nos lembra que a linha entre ambas é mais tênue do que queremos admitir. Em definitivo, sua história é a de um homem preso em um papel que não escolheu, mas que soube transformar em algo mais. A lição de Franz Schmidt não é glorificar o carrasco, mas entender que mesmo no coração do horror pode brotar uma faísca de humanidade. Essa faísca é a que converte sua tumba, livre de símbolos de vergonha, em um testemunho silencioso de que a honra e a ignomínia são às vezes duas faces da mesma moeda. No cemitério de São Roque, em Nuremberg, uma lápide de pedra guarda silêncio. Não há caveiras talhadas nem advertências de condenação eterna. Apenas algumas palavras que parecem redimir o irredimível. Mão de vingança, coração de curandeiro, honrado em vida e em morte. Ali descansa Franz Schmidt, o carrasco que começou sua vida cortando cabeças e a terminou atendendo os doentes, elevado por decreto imperial de pária a cidadão honrável. Sua história nos obriga a parar e refletir. Pode um homem cuja vida foi marcada pelo sangue aspirar a honra? Basta o reconhecimento do poder para apagar as pegadas de quase 400 mortes. Ou é, antes, sua própria capacidade de transformar a espada em bálsamo, o que o faz digno de memória? O paradoxo de Schmidt é, na realidade, o paradoxo de toda a sociedade. Precisamos da justiça, mas tememos a violência que a torna possível. O Sacro Império, com seus rituais de suplício e sua obsessão pela ordem, nos mostra que a justiça nem sempre foi uma balança, mas também um espetáculo. E, no entanto, dentro desse espetáculo, um homem decidiu que sua vida não terminaria como começou. Escolheu curar onde antes havia destruído, estender a mão onde antes brandia o aço. Essa decisão converte seu nome em algo mais que uma nota nos livros de execuções. O converte em um lembrete de que mesmo na escuridão pode haver redenção. Hoje, diante de sua tumba, a pergunta continua viva. O que pesa mais na memória humana,
o sangue derramado ou a compaixão oferecida depois? Pode um carrasco ser recordado com honra? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva. Mas sua vida nos obriga a olhar de frente nossas próprias contradições, a reconhecer que a linha entre justiça e violência, entre condenação e redenção, continua sendo tão frágil quanto em seu tempo. E agora te pergunto a ti, que seguiu este relato. Você acredita que a sociedade pode perdoar alguém cujo ofício foi matar em nome da lei? Ou pensa que o sangue nunca se apaga por muitos atos de compaixão que o sigam? Compartilhe sua opinião nos comentários e façamos juntos que a história não fique em silêncio. Inscreva-se no canal para descobrir mais segredos ocultos da Europa obscura, onde a fronteira entre justiça e horror sempre esteve difusa.